Sejam bem-vindos para mais um dia de histórias. Não esqueçam de dar seu apoio dando um like, se inscrevendo, comentando e compartilhando. A lenda da cobra grande da Amazônia é muito popular nas regiões norte e nordeste do país. Tem origem nas lendas indígenas e é muito conhecida entre os habitantes que vivem próximos dos rios, os chamados ribeirinhos. Uma das versões da história é que uma jovem índia de uma tribo amazônica estava passeando na floresta, quando escuta barulhos vindo próximo às águas do rio. Indo ver o que estava acontecendo, ela depara com um lindo índio saindo das águas. Os dois se olharam e foi amor à primeira vista, se apaixonaram e em segredo em noites de lua cheia se encontravam naquele local, até que um certo tempo depois a jovem índia descobriu que estava grávida. Boiúna ficou preocupado com a situação, e conta para ela que era um encantado, e não pertencia a esse mundo. Ela olhou para ele com grande dúvida em seu rosto. Ele disse que ao amanhecer ela veria sua verdadeira forma e que era para não se assustar. No amanhecer a jovem ao acordar, vê uma cobra gigante no lugar onde estava Boiúna. Assustada ela foge de volta para casa e nunca mais reencontra seu amor, por achar que ele foi comido. Os meses se passam e ela dá à luz a duas crianças gêmeas que nasceram com aparência de cobras. O menino recebeu o nome de Honorato, e a menina, Maria Caninana. Assustada com a aparência de sua prole, ela decidiu lançar seus filhos cobras no rio. Esse personagem do folclore brasileiro, também conhecido pelo nome Cobra Honorato, é uma cobra gigantesca cuja morada são as profundezas dos rios ou dos lagos. Seus olhos são luminosos e aterrorizam as pessoas que a encontram. Dependendo da localidade, Amazônia, Pará, Tocantins, Roraima, existem diversas versões dessa lenda, as quais foram passadas de geração em geração. A diferença entre a personalidade dos irmãos era notória. Enquanto Honorato tinha um coração bom e justo, sempre visitava sua mãe, Maria, sua irmã, já guardava muito rancor e nunca foi visitá-la. Por conta de seu temperamento, Maria sempre estava assustando a população e os animais, ou mesmo naufragava em embarcações. Seu irmão, que era o contrário, não gostava nada dessas ações. Dessa forma, cansado e triste com os atos de sua irmã, ele resolve matá-la para pôr fim ao sofrimento de muitas pessoas. Honorato, por ser um encantado, podia em noites de lua cheia se transformar em homem e andar entre as pessoas. No entanto, quando passava a lua cheia ele voltava a se transformar na cobra grande e mergulhava nas profundezas dos rios. Acreditava-se que para quebrar o encanto de Honorato e dessa vida dupla entre cobra e humano, uma pessoa deveria ferir sua cabeça quando estivesse transformado em cobra, além de colocar leite em sua enorme boca. A questão é que com todos que ele falava, não tinham coragem pois se assustavam com a criatura, e saíam correndo no momento que ele se transformava. Sem dúvida, ninguém queria enfrentar a cobra grande, até que um dia, um soldado muito corajoso libertou da maldição. Assim, Honorato pôde viver na terra como uma pessoa comum e perto de sua família. Porém, quando sua mãe morreu, ele ficou tão triste e acabou voltando a se transformar na gigantesca cobra, e assim resolveu viver num estágio de letargia próximo ao local onde sua mãe foi enterrada. Dizem que muitos anos depois construíram uma linda igreja no local, sem ter ideia que ali, bem abaixo dela está dormindo Honorato, a cobra grande. As lendas também dizem que a cobra grande foi responsável por criar parte dos rios. Isso porque ao se rastejar ela deixava sulcos gigantescos na terra, que com o tempo, se transformaram em rios caudalosos, como o Amazonas. Quando assistimos aos filmes, ou vemos fotos das gigantescas anacondas podendo chegar a mais de 10 metros, pensamos, até onde é mito e realidade? Vale a reflexão. Assim termina a história de hoje. Espero que tenham curtido meus desenhos e não deixem de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço, e até a próxima. Tchau.